Olá duelistas! Eu sou o tio Jesse, e sejam bem-vindos ao canal Zona Yu-Gi-Oh! Nesse vídeo vou tentar ensinar vocês a jogar o card game de Yu-Gi-Oh! Para conhecer melhor as cartas eu recomendo vocês assistir o anime e jogar algum jogo de Yu-Gi-Oh! Como o Duel Links. Mas, antes de fazer isso assista a esse vídeo, e já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal, e nos outros que estão na descrição. Feito isso bora pro vídeo. Para você começar a jogar, você primeiramente vai precisar de um deck. Os decks são conjunto de cartas. O limite de cartas em um deck é de 40 a 60 cartas, e neles você poderá colocar cartas de monstros, magias e armadilhas. Quando você conseguir um deck, só vai precisar de mais uma coisa: um amigo para jogar. Quando você tiver tudo isso, aí vai ser só diversão. Cada duelista começa com 8.000 PV, pontos de vida. Quando um dos duelistas sofre dano, subtraia esse dano dos seus pontos de vida. Se seu oponente ficar sem pontos de vida, você vence o duelo. Além de zerar os pontos de vida, existem outras duas formas de vencer. A segunda forma é se o seu oponente não tiver mais cartas para puxar do deck. Isso dá a você a vitória. E a outra forma é se o seu oponente desistir do duelo. Agora que vocês sabem as maneiras de vencer um duelo, vou explicar como funciona o jogo. Embaralhe muito bem seu deck de 40 cards. Assim que os dois duelistas estiverem prontos, vocês precisam decidir quem começa, jogando uma moeda, por exemplo. O vencedor pode escolher se prefere começar ou não. Contudo, quem começa não pode comprar ou atacar no seu primeiro turno. Agora, compre os 5 cards do topo, essa é sua mão inicial. Cada duelista compra um card no começo do turno, exceto pelo primeiro turno do primeiro duelista. Depois do seu turno, seu oponente recebe um turno. Depois, novamente de volta para você. Você só pode usar cards da sua mão durante o seu turno, exceto quando indicado o contrário, mas você pode usar alguns cards no campo, como armadilhas, durante o turno de qualquer duelista. Durante um duelo, você alterna turnos com seu oponente. Cada turno tem 6 fases. Fase de compra. Compre um card do seu deck. Fase de apoio. Somente usada quando for mencionada em uma carta. Fase principal 1. É nesse momento que você pode invocar ou baixar seus monstros. Você também pode usar suas magias/armadilhas nessa fase. Fase de batalha. É nesse momento que você realiza seus ataques. Fase principal 2. Você pode usar mais magias e armadilhas depois de atacar. Se você ainda não tiver invocado um monstro neste turno, ainda pode fazê-lo. Fase final. Seu turno acabou. Agora é o turno do seu oponente, começando com a fase de compra dele. O duelista que começar não pode comprar durante a fase de compra do seu primeiro turno. O duelista que começar não pode conduzir sua fase de batalha no seu primeiro turno. Toda carta de monstro terá um nome, atributo, nível ou estrelas, pontos de ataque e defesa, um tipo e um texto. Monstros normais, amarelos, possuem uma descrição do monstro apenas por diversão. Ela não afeta o duelo. Monstros de efeito, laranjas, possuem habilidades especiais, descritas aqui. Esses poderes são de grande ajuda durante o duelo. Durante o seu turno você pode realizar apenas uma invocação normal ou baixar um monstro da sua mão. Quando você realizar uma invocação normal, coloque o monstro com a face para cima no campo. Assim, apenas monstros em posição de ataque podem atacar. Quando você baixar um monstro, coloque-o com a face para baixo e na horizontal. Assim, monstros em posição de defesa protegem seus pontos de vida contra ataques. Invocação tributo ou baixar por tributo. Monstros de nível 5 ou mais são mais fortes. Então você precisa oferecer outro monstro como tributo para invocá-los por invocação normal ou baixá-los. Monstros de nível 5 ou 6, conte as estrelas, precisam de um tributo. Monstros de nível 7 ou 8 precisam de 2 tributos. 9 ou mais precisam de 3 tributos. Para oferecer um monstro como tributo, envie-o do campo para o cemitério.
Uma invocação especial usa o efeito de uma carta de magia, de armadilha ou de monstro de efeito para invocar o monstro. Não existem limites para o número de monstros que você pode invocar por invocação especial em um turno. Mesmo que você invoque um monstro por invocação especial, você ainda pode realizar uma invocação normal ou baixar o monstro no mesmo turno. Invocações especiais são como um bônus. Se o efeito da carta não disser em que posição de batalha ele deve ser invocado por invocação especial, você pode escolher entre com a face para cima em posição de ataque ou com a face para cima em posição de defesa. Quando invocar por invocação especial, você pode ignorar as regras de invocação tributo. Em vez disso, apenas siga as instruções do card que te permite invocar por invocação especial. Ao lado temos alguns exemplos de cartas do deck que permitem que você invoque por invocação especial sob as circunstâncias corretas. Atacar é o método principal para destruir os monstros do oponente e causar dano aos pontos de vida dele. Só monstros em posição de ataque pode atacar, monstros em posição de defesa não pode atacar. Cada um dos seus monstros em posição de ataque pode atacar uma vez durante cada um dos seus turnos. Você ataca com um monstro de cada vez, não com todos de uma vez. 1. Selecione um monstro com o qual atacar e 2. Use-o para atacar o monstro do oponente, selecionado por você. Se você atacar e seu oponente possuir monstros no campo, você é obrigado a atacar um desses monstros. Se seu oponente não tiver nenhum monstro, você pode atacar diretamente. Seu oponente, então, sofre dano igual ao ataque do monstro atacante. Se você atacar o monstro com a face para baixo, vire-o com a face para cima. Compare o ataque do monstro atacante com o ataque do outro monstro. O monstro mais fraco é destruído. O duelista cujo monstro é destruído sofre dano igual à diferença entre os pontos de ataque. Um monstro destruído é colocado com a face para cima no cemitério do seu dono. Se o seu ataque é maior, destrua outro monstro. O oponente sofre dano. Se o seu ataque é menor, destrua um monstro. Atacante, você sofre dano. Se os dois monstros têm o mesmo ataque, destrua o monstro. Atacante, você não sofre dano. Compare o ataque do monstro atacante com a defesa do outro monstro. Seu oponente não sofre nenhum dano quando você ataca seus monstros em posição de defesa. Se o seu ataque é maior, destrua outro monstro. Ninguém sofre dano. Se o seu ataque é menor, os monstros sobrevivem. Você sofre dano igual à diferença entre o seu ataque e a defesa do outro monstro. Se o seu ataque é igual à defesa, aos dois monstros sobrevivem. Ninguém sofre dano. Às vezes você pode querer mudar a posição de batalha dos seus monstros. Você pode mudar a posição de batalha dos seus monstros durante a sua fase principal 1 ou 2. Existem 3 situações nas quais você não pode mudar a posição de batalha de um monstro. Você não pode mudá-la se um monstro foi invocado ou baixado neste turno. Você não pode mudá-la se você já mudou a posição desse monstro neste turno. Você não pode mudá-la se esse monstro atacou neste turno. Se o seu monstro está em posição de defesa com a face para baixo, você pode mudar sua posição de batalha para a posição de ataque com a face para cima. Existe um nome especial para isso. Se chama invocação por virar. Você pode realizar quantas invocações por virar quiser durante um turno, além da invocação normal ou da ação de baixar a qual você tem direito. Se um monstro possui um efeito que diz vire, você pode usar esse efeito quando ele é virado com a face para cima. Seja por uma invocação por virar ou se ele for atacado enquanto estava com a face para baixo. Você precisa mais do que apenas monstros para vencer um duelo. Você também precisa dominar a utilização dos cartas de magia e armadilha. Eles possuem poderosos efeitos que podem ajudar seus monstros e parar o oponente. Como usar uma carta de magia? 1. Coloque a carta de magia da sua mão na sua zona de magias e armadilhas. 2. Siga as instruções da carta. 3. Coloque a carta no cemitério depois de usá-la. Você pode usar quantas magias quiser durante o seu turno. Como usar uma carta de armadilha? 1. Baixe a carta de armadilha com a face para baixo na sua zona de magias e armadilhas.
2. Depois disso, vire-o com a face para cima durante qualquer turno. Até mesmo no turno do seu oponente. 3. Coloque a carta no cemitério depois de usá-lo. Você pode baixar quantas armadilhas quiser durante o seu turno. Agora vejam um resumo sobre as magias e armadilhas. Magias. Você pode usá-los direto da sua mão. Você só pode usá-los durante a fase principal do seu próprio turno. Siga as instruções na carta. Coloque a carta no cemitério depois de usá-la. Armadilhas. Você deve baixá-los com a face para baixo antes de usá-los. Você pode usá-los a qualquer momento, durante qualquer turno, mas não no mesmo turno em que você os baixou. Siga as instruções na carta. Coloque a carta no cemitério depois de usá-la. Nem todas as cartas de magia e armadilhas funcionam da mesma maneira. Alguns deles possuem ícones que concedem alguns poderes. Para se tornar o mestre dos duelos, você precisa ser capaz de identificar esses ícones. Contínuos. Essas cartas de magia e armadilha continuam no campo depois que você as utiliza. Seus efeitos continuam funcionando enquanto eles estiverem no campo. Equipamento. Quando você ativar uma magia de equipamento, escolha um monstro com a face para cima. A magia de equipamento continua no campo para melhorar esse monstro. Se o monstro selecionado deixar o campo, o mesmo acontece com a magia de equipamento. Rápida. Você pode usar essas cartas de magia da sua mão durante qualquer fase do seu turno. Você também pode baixá-los e usá-los como cartas armadilhas. Campo. Essas magias são colocadas na sua zona do campo e ficam ali. Cada duelista pode ter uma carta de magia de campo no seu lado do campo. Para usar outra magia de campo, ele deve enviar o anterior para o cemitério. Os efeitos de muitas magias de campo se aplicam aos dois duelistas. Resposta: estas armadilhas negam os efeitos de outras cartas quando forem usados logo em seguida. O tapete de duelo ajuda a organizar suas cartas durante um duelo. Quando você usa suas cartas, eles são colocados no tapete de duelo. Diferentes tipos de cartas são colocados em diferentes zonas. Cada duelista precisa ter seu próprio tapete de duelo. Coloque-os frente a frente durante os duelos. Este espaço combinado é conhecido como as cartas que você controla. São aqueles que estão no seu lado do campo. Você também pode duelar sem um tapete de duelo, desde que se lembre de onde colocar suas cartas. Este é o lugar onde você coloca seus monstros quando eles são usados. Você pode ter até 5 cartas aqui. Existem 3 maneiras de posicionar suas cartas de monstro: com a face para cima em posição de ataque, com a face para cima em posição de defesa ou com a face para baixo em posição de defesa. Posicione a carta na vertical para a posição de ataque e na horizontal para a posição de defesa. Este é o lugar onde você coloca as suas magia e armadilha. Você pode ter até 5 cartas aqui. Você pode colocá-los aqui com a face para cima, para ativá-los, ou com a face para baixo. Cartas de monstro pêndulo podem ser ativados nas zonas mais à esquerda ou mais à direita como magias. Isso faz com que a zona utilizada também seja uma zona de pêndulo enquanto a carta de monstro pêndulo estiver ali. Quando uma carta de monstro é destruído ou quando cartas de magia ou armadilha são usados, eles são enviados para este espaço com a face para cima. O conteúdo dos cemitérios dos dois duelistas é de conhecimento público, logo, seu oponente pode consultar o seu a qualquer hora durante o duelo. A ordem das cartas no cemitério não pode ser alterada. Seu deck deve ser colocado com a face para baixo neste local. Você compra cartas daqui para adicioná-los à sua mão. Se um efeito de carta exige que você revele alguma carta do seu deck ou procure por alguma carta nele, depois, embaralhe e coloque-o de volta neste local. Cartas de magia especiais, chamados cartas de magia de campo, são colocados aqui. Cada duelista pode ter uma carta de magia de campo no seu próprio lado do campo. Para usar outra magia de campo, envie a anterior para o cemitério. Cartas de magia de campo não contam para o limite de 5 cards da sua zona de magias e armadilhas. Coloque seu deck adicional com a face para baixo aqui. Você pode olhar as cartas do seu deck adicional a qualquer momento.
Durante um duelo, monstros do deck adicional podem ser invocados daqui para o campo usando métodos especiais. Cartas de monstro pêndulo que seriam enviados do campo para o cemitério são colocados aqui com a face para cima. Aqui é onde você coloca seus monstros que forem invocados para o campo do deck adicional por métodos especiais, como monstros link e monstros de fusão. Normalmente, cada duelista só pode usar uma dessas zonas. Um monstro colocado nessa zona não conta para o limite de 5 monstros da sua zona de monstros principal. Os monstros de ritual são monstros especiais que são invocados por invocação especial por meio de uma carta de magia de ritual específico, além de um tributo exigido. As cartas de monstros de ritual ficam no seu deck principal e não podem ser invocados a não ser que você possua todas as cartas necessárias na mão ou no campo ao mesmo tempo. Os monstros de ritual normalmente têm o ataque e defesa elevados e alguns também têm habilidades especiais, assim como os monstros de fusão. Como invocar por invocação ritual? Quando você tiver uma carta de magia de ritual, juntamente com a carta de monstro de ritual correspondente, na sua mão, além dos tributos exigidos, conforme listado na carta de magia de ritual, você pode ativar a carta de magia de ritual colocando na zona de magia e armadilha. Se você conseguir ativar com sucesso a carta de magia de ritual, ofereça os monstros como tributos, enviando-os da sua mão ou do campo para o cemitério. A carta de magia de ritual listará os tributos exigidos. Depois de enviar os monstros oferecidos como tributo para o cemitério, coloque a carta de monstro de ritual na sua zona de monstros principal com a face para cima em posição de ataque ou de defesa. Finalmente coloque a carta de magia de ritual no cemitério. Cartas de monstro pêndulo são um tipo único de monstro que nubla a barreira entre monstros e magias. Eles podem ser invocados como monstros para atacar ou defender, ou podem ser ativados como cards de magia em suas zonas de pêndulo para ativar habilidades especiais e permitir que um duelista possa invocar por invocação pêndulo, como realizar uma invocação pêndulo. Durante sua fase principal, ative suas cartas de monstro pêndulo, que são cartas de magia nas suas zonas de magias e armadilhas, mais à esquerda e mais à direita. Essas zonas de magias e armadilhas também se tornam zonas de pêndulo. Depois que você tiver uma em cada zona de pêndulo, uma vez por turno, durante sua fase principal, declare que você está invocando por invocação pêndulo. Consulte os valores das escalas de pêndulo nas laterais das suas duas cartas de monstro pêndulo e invoque por invocação especial tanto os monstros quanto quiser da sua mão ou monstros pêndulo com a face para cima do seu deck adicional, cujos níveis estejam entre os valores dessas escalas de pêndulo. Sempre que uma das suas cartas de monstro pêndulo no campo, independente da zona em que estiver ou se ele é um monstro ou não, seria enviado para o cemitério. Em vez disso, coloque-o com a face para cima no seu deck adicional. Depois você pode voltar a invocá-los por invocação pêndulo. Monstros invocados por invocação pêndulo do deck adicional devem ser invocados na zona de monstros adicional ou nas suas zonas de monstros principais para as quais o monstro link apontar. Os monstros de fusão ficam no seu deck adicional, não no seu deck principal. Você pode invocá-los ao usar os monstros listados especificamente nas cartas, chamados de matérias de fusão, e combinando-os com uma carta de invocação como polimerização. Eles normalmente têm habilidades especiais e pontos de ataque muito elevados. Uma vez que monstros de fusão exigem cartas específicas, assegure-se de colocar essas cartas exigidas no seu deck principal. Como invocar por invocação fusão? Se você tiver todas as matérias de fusão listadas na carta do monstro de fusão e elas estiverem nos lugares especificados pela sua carta de invocação, você pode ativar a carta de invocação colocando-o em sua zona de magias e armadilhas. Envie as matérias de fusão para o cemitério. Então pegue o monstro de fusão correto do seu deck adicional e coloque-o na zona de monstros adicional com a face para cima em posição de ataque ou de defesa. Finalmente, envie a carta de invocação para o cemitério.
Se o efeito de outro card fizer com que suas matérias de fusão sejam enviadas a outro lugar que não seja o cemitério após o processo de invocação, envie-os a esse outro lugar, mas a invocação fusão ainda acontece. Os monstros sincro ficam no seu deck adicional, separados do deck principal. Você pode fazer uma invocação especial de um poderoso monstro sincro para o campo em instantes simplesmente usando os níveis dos seus monstros. Você pode invocá-los por invocação sincro do seu deck adicional ao enviar um monstro regulador com a face para cima e um número qualquer de monstros não reguladores com a face para cima do seu campo para o cemitério, quando a soma dos níveis de todos esses monstros for exatamente igual ao nível do monstro sincro. Para realizar a invocação sincro de um monstro sincro, você precisa de um regulador. Procure a palavra regulador ao lado do tipo do monstro. O monstro regulador e os outros monstros com a face para cima usados na invocação sincro são chamados de matérias sincro. A soma dos níveis desses monstros é igual ao nível do monstro sincro que você pode invocar. Como invocar por invocação sincro durante sua fase principal, você pode declarar uma invocação sincro quando o nível combinado total de um monstro regulador com a face para cima e qualquer número de outros monstros com a face para cima que você controla forem iguais ao nível do monstro sincro que você deseja invocar. Depois de conferir novamente o nível do monstro sincro que você deseja invocar, envie as matérias sincro com a face para cima do seu campo para o cemitério. Depois de enviar as matérias sincro do campo para o cemitério, pegue o monstro sincro do seu deck adicional e coloque-o no campo com a face para cima em posição de ataque ou de defesa. Os monstros Exceed são um tipo de monstro poderoso. Você pode invocar o monstro Exceed quando controlar outros monstros do mesmo nível. Os monstros Exceed ficam no seu deck adicional, não no seu deck principal, onde ficam esperando que você os chame para a ação. Como invocar por invocação Exceed. Uma invocação Exceed é um jeito fácil e divertido de realizar uma invocação especial de um monstro Exceed no seu deck adicional. Veja como se faz. Escolha um monstro Exceed no seu deck adicional para o qual você possui as matérias Exceed corretas. As matérias Exceed devem estar com a face para cima no seu campo. Durante sua fase principal, declare que você está invocando por invocação Exceed e empilhe as matérias Exceed uma sobre a outra. Pegue o monstro Exceed do seu deck adicional e coloque-o sobre as matérias Exceed empilhadas na zona de monstros adicional, com a face para cima em posição de ataque ou de defesa. Um monstro Link é um novo tipo de monstro com a habilidade de aumentar o número de monstros que você pode invocar do seu deck adicional. Além da uma zona de monstros adicional que você normalmente pode usar, você também pode invocar monstros do deck adicional para qualquer zona de monstros principal que tiver uma flecha vermelha de monstro Link apontado para ela. Como invocar por invocação Link. Consulte as matérias do monstro Link que você deseja invocar. Durante sua fase principal, declare que você está invocando por invocação Link e envie um número de monstros com a face para cima do seu campo para o cemitério igual ao valor Link desse monstro Link. Isso deve ser igual à exigência de matérias listada na receita desse monstro, escrita na carta. Coloque o monstro Link do seu deck adicional na zona de monstros adicional ou em uma zona de monstros principal para a qual outro monstro Link estiver apontando. Bom, se você estiver chegado até essa parte do vídeo, muito obrigado por assistir. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Se você deixasse o seu like eu ficaria muito feliz. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre Yu-Gi-Oh!, comente abaixo que eu responderei e tirarei suas dúvidas. Bom, esse foi o vídeo. Espero que gostem. Valeu, é nóis.